Olá, amigos, estamos iniciando mais uma vez o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Hoje uma entrevista especial, diferente, sobre todos os aspectos. Você vai perceber isso ao longo da nossa conversa. Nós contamos que você nos acompanhe sempre. Um amigo de muito tempo, empresário hoje, mas eu vou começar um programa de forma diferente e depois eu explico por quê. E vocês vão entender rapidamente. Peão Quatro Rei. Peão Quatro Rei. Horácio Pró Medeiros, meu amigo de muito tempo, grande enxadrista, jogador de xadrez até hoje, campeão santista, campeão paulista. Olha, um orgulho para a nossa cidade. Representou Santos, junto com a minha mulher e com outros colegas nossos, muitos Santos nos Jogos Abertos do interior. E um grande enxadrista. Acho que eu joguei uma vez com ele. Não levei o cheque pastor. O cheque pastor é aquele que a gente toma em quatro lances. Esse não dá para tomar, né? Tudo bem, Horácio? Conhecendo alguma coisa, não vai tomar esse mate. Quanto tempo, não? Faz muito tempo, Márcio. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite aí da Associação Comercial de Santos. E, claro, estou aqui para responder as tuas perguntas, enfim, esclarecer o público. Mas antes, ainda continua jogando xadrez? Continuo. Bem? Bem não, porque agora a idade, né? 61 anos, a coisa já fica diferente. E o xadrez mudou muito, hoje é muito computador, muita internet, muitos programas que calculam. Então o xadrez daquela nossa época, que era descritivo, né? Que a gente falava essa notação, hoje é algébrica, né? Então ele mudou muito. Mas eu continuo, quando eu posso jogo pela internet e, por exemplo, agora em janeiro eu fui para Florianópolis, joguei o Floripa Open, teve 240 jogadores. Ganhou? Não sem chance, porque tinha muitos grandes mestres, mas foi um torneio que eu fiquei ali, fiz quase 50% dos pontos jogados, para mim está ótimo, é um torneio de um nível muito alto. Esse nosso perfil é empresarial e hoje eu disse, você também é um empresário de sucesso, já vamos entrar nisso, mas o xadrez, eu acho importante a sua opinião. Eu sempre defendi a tese, Horácio, de que o xadrez tinha que ser introduzido no currículo escolar, principalmente no chamado ensino básico. Minha filha, por exemplo, ela aprendeu a jogar xadrez na escola. Até hoje, lógico que jogando, amadoristicamente. Você concorda com isso? Porque o xadrez estimula, desenvolve a sua capacidade de raciocínio, não é isso? Com certeza, deveria sim, até porque o xadrez, sem que a criança perceba, ele faz com que a pessoa tenha um pensamento mais cognitivo, onde tudo tem um objetivo, tem uma ideia, tem um plano. Não existe jogar por jogar, como na vida a gente não pode fazer por fazer. A gente tem que ter um plano, tem que planejar, e no xadrez envolve estratégia, tática, técnica também, né? Eu faço até paralelo com futebol, com outros esportes, onde você tem a parte de estratégia, a parte de tática e tem a parte de técnica. Então, não adianta você também visualizar e não ter a parte técnica. Então, o xadrez deveria, sim, aqui já teve projetos para serem levados. Tem algumas escolas aqui municipais que tem o xadrez na escola. A maioria que tem são as particulares e já está comprovado cientificamente, através de experiências, que as crianças nas escolas que têm xadrez, elas conseguem melhores empregos, melhores atuações depois da escola do que naquelas onde não tem aula de xadrez. Olha que alerta, e alerta de uma autoridade, sempre uma pessoa extremamente humilde, também como xadrista, mas alerta de uma autoridade do setor. E eu vivi isso e jogava em casa. Minha filha vinha e achava que podia ganhar, porque estava aprendendo, mas... então fica a dica aí, do ponto de vista educacional, para que as escolas reflitam sobre isso, introdução do xadrez, principalmente no ensino básico. Nós temos que falar sobre a sua atuação empresarial, mas só para concluir, o grande momento para mim do mundo do xadrez foi Bob Fischer e Boris Spassky, não é isso? Sim. O Fischer é um genial, né? É genial, né? É falecido já, infelizmente ele também se perdeu no final. Como todo grande gênio, né? Com todo gênio. Ele acabou tendo uns desvios, foi perseguido pelos Estados Unidos, andou com pensamentos antissemitas, entende? Foi trágico o final dele. E ele foi enterrado, por incrível que pareça, no mesmo lugar que ele foi campeão mundial, em Reykjavik, na Islândia. Na Islândia, exatamente. Na Islândia. Então, Aquilo não foi um match, aquilo foi
um combate. Aquilo que foi. Havia aquela preocupação de interferências externas, né? Exato, russos, foi o match do século, que eles falam, o match século. do século, onde tinha aquela Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, e aí ele conseguiu tirar a hegemonia soviética de quase um século, né? E ele consegue derrubar aquilo e depois para de jogar, depois volta contra o mesmo espaço, ganhando uma fortuna, mas daí de um mecenas lá da Iugoslávia que estava em guerra, e aí ele já começou a ser perseguido porque aceitou dinheiro que, segundo diziam, era um dinheiro meio sujo da guerra e tal. E aí ele teve problemas e teve alguns problemas de cognitivos mentais, ele ficou perturbado mentalmente. Mas é uma pena, mas eu para mim considero, ainda hoje já tem dúvidas, porque tem o Kasparov, tem o Magnus Carlsen, o atual campeão, né, o norueguês, então hoje tem, mas para mim, indiscutivelmente, ele foi o melhor de toda a história do xadrez. É verdade, olha, eu dei peão 4 rei, ele deu peão 4 rei, depois a gente continua sem problema nenhum. Eu vou dar o terceiro lance, eu vou de cavalo, hein? Mas vamos falar da sua atividade empresarial. Você tem uma empresa, OCB, não é isso? É uma empresa de administração condominial e você também é presidente do CEABENS. Isso mesmo. A sigla CEABENS, para o nosso telespectador entender, Horácio. Então, o CEABENS, na verdade, é o sindicato patronal, é o sindicato das empresas administradoras de bens e condomínios de Santos. Era Santos e região, mas houve uma discussão no mundo jurídico a respeito de que o Secov detinha a base, e aí perdeu Santos e a gente acabou, depois de alguns anos, perdendo a base aqui, que era Cubatão, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, mas estamos ainda brigando lá em Brasília para retomar essa base da Baixada Santista. Por enquanto está Santos. E é um sindicato patronal, ou seja, a gente representa as administradoras nas negociações coletivas com os funcionários de administradoras e passamos as informações de atualização para os nossos associados. Hoje nós estamos com cerca de 15, 16 associados que são associados contribuintes e temos aqueles por força de filiação ao sindicato que os representa, já teve 80, hoje está em torno de umas 40, 50 empresas. Mas cada associado representa um número X de prédios, de condomínios, não é isso? Para você ter uma ideia, isso é uma pergunta muito interessante, mas por quê? Apesar de sermos pouco, esse pouco representa quase 60% a 70% das representatividade dos prédios de Santos. Então é muito interessante essa sua pergunta, porque tem muitas pequenas e que não são associadas, né? E elas, na verdade, detêm 30%. Mas essas que são associadas, pagantes, elas detêm aí uns 60% das administradoras dos prédios de Santos. Em termos numéricos, que é 1.000, 2.000, por aí? Não, seria algo em torno de 2.500. Nós estamos aqui em Santos 4.500 condomínios, então hoje a gente está falando algo em torno aí de 60%, vamos falar 50%, daria, 2.250. Ele diz que é em torno de 2.500 condomínios. Tentando dissecar um pouco mais esse tema, que é super interessante. Eu, por exemplo, moro em prédio, você mora em prédio? Então, todo mundo hoje, acho que a grande maioria, né? Não, tem ainda muitas casas em Santos, mas muitos moram em prédio, então é um condomínio. Qual é o perfil condominial de Santos? Em termos, você tem prédio de 3, de 5, de 12, de 25, né? Qual é o perfil condominial? Dá para você definir, Horácio? Então, na verdade, é difícil, porque hoje, né, a Santos é uma cidade verticalizada, não teve jeito por falta de espaço físico. Hoje você tem mais condomínio. E antigamente os prédios tinham uma limitação de ser no máximo 9 andares, depois tinha os primeiros mesmo, eram 3 andares, no máximo 5 andares, com elevador, e depois foi aumentando para 9 e agora recentemente permitiu-se esses de 40 andares e tal. Então não dá para traçar, mas hoje que a grande maioria, se você me perguntar, eu vou falar pela minha administradora. A minha administradora administra quase cerca de 400 condomínios. Poxa, parabéns. Então quase 10% dos condomínios de Santos, a minha administradora, a OCB, Administração de Bens. Horácio... Não tem nada a ver. O Horácio seria com H, lógico. Na verdade, a OCB, aí a gente agora colocou até no nome fantasia, Organização de Condomínios e Bens. Né? Mas a verdade é que a origem desse nome era Organização Comercial Brasileira, que é uma administradora muito antiga, uma das primeiras da cidade, que depois fechou, encerrou as atividades e como se aproveitou alguns clientes daquela, se manteve apenas a sigla.
né? OCB. Tanto que não tem, era a Organização Comercial Brasileira, só que foi extinta e para não perder o vínculo com os clientes que vieram, manteve-se a sigla OCB. Deixar claro que Horácio é com H. É com H, exatamente. Eu vou fazer um break, um intervalo. Nós vamos continuar com esse assunto, porque esse tema é super interessante e tem outras perguntas interessantes que pode ajudar você que mora num condomínio, por exemplo. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Reitero, hoje um convidado especial, um amigo de muito tempo, empresário de sucesso, mas principalmente um grande xadrista. Eu acho que é a grande referência do Horácio Prol Medeiros em Santos. Mas não perdeu o viés aí do xadrez. Quantos jogos abertos você disputou? Ah, foram muitos. Eu comecei, o meu primeiro Jogos Abertos foi em 1975 em Franca e, na verdade, até uma curiosidade que foi em janeiro. Por que janeiro? Porque esses Jogos Abertos de Franca era para ter sido em 74, em setembro, mas naquela época teve um surto de meningite. Nossa, e hoje a gente vivendo uma pandemia. Foi exatamente, curioso até por causa disso. E aí passou-se para janeiro e nós fomos campeões, porque naquela ocasião para variar, o ABC não participou por problemas políticos e aí ficou mais amadorístico, né? Não ficou tão profissional e nós fomos campeão. A equipe era o Paulozzi, Marco Paulozzi da Cunha, o Roberto Assunção médico, o Cláudio Veloso, que hoje até trabalha Márcio comigo. Calves não estava lá, não, né? Não está. E tinha o Dr. Clírio Assunção, falecido, e o Agime Onuki, falecido, e nós fomos campeões de Jogos Abertos lá em 76. Foi o primeiro. Depois disso eu joguei até recentemente. Posso dizer que eu não jogo Jogos Abertos faz uns 3, 4 anos atrás. Não jogo, claro, eu jogo uma outra partida que me colocam para jogar, mas joguei muitos anos. Foi coisa de 40 orgulho anos. para a cidade. Minha mulher tenista, nossa, quantos jogos abertos? Ela, Adriana Flávio, quantos jogos abertos disputaram? Tem uma curiosidade da Simone, que ela fez dupla de tênis com a minha falecida esposa, a Regina. Ah, é? Jogaram duplas nos torneios aí que tinha, elas jogavam no Inter e tal. Então é uma curiosidade até que eu sempre comento. Que legal. Voltando à nossa área empresarial, que é o foco principal, claro, que o xadrez é apaixonante, a sua carreira em Santos, você, sem dúvida alguma, sem exagero, é um ídolo da nossa cidade. Eu encontro sempre com o Negrelli, faço sempre uma reverência. Sempre uma reverência, uma homenagem, porque são os grandes ídolos, os grandes esportistas da nossa cidade. Nós terminamos o primeiro bloco, Horácio, falando sobre o perfil condominial, perfeito? E quando se fala, entrar na... Hoje, antes de entrar na reunião de condomínio, que todo mundo tem medo, né? Pelo menos na grande maioria, hoje existe criou-se a figura do síndico profissional. Isso. Como é que a OCB, a CEABENS, vê esse profissional? Olha, esse profissional, desde que ele seja um profissional capacitado, que entenda do assunto, ele até colabora na relação administradora com o condomínio, né? Então, hoje tem muitos bons profissionais nessa área, tem muitos ainda que estão começando e ainda tem falta de experiência, então eu vejo essa figura importante, porque realmente, como tem conhecimento, ele traz benefícios para o condomínio, acaba trazendo economia, faz uma ligação muito boa com a administradora, né? Que às vezes você pega o síndico que é um condômino e que não tem muita experiência, e às vezes ele acaba tendo alguma dificuldade na relação com o administrador. Então, eu vejo essa figura muito importante, está crescendo. Antigamente tinha 2, 3, hoje a gente já tem lá no escritório mais de 20 profissionais como síndicos profissionais e até empresas que se especializaram como síndicos profissionais. Então, hoje já tem empresa que, por exemplo, tem síndicos profissionais com funcionários que fazem a sindicância de vários prédios, como, por exemplo, 20 prédios. Então, verdade. Virou por quê? Porque também emite nota fiscal, fica mais fácil, porque o profissional autônomo, ele tem que dar recibo, e recibo sempre o problema que tem aqueles impostos na fonte, enfim, tem essas complicações. Mas eu vejo como positivo desde que ele seja capacitado. É um aspecto interessante, posso estar equivocado, por favor, me corrija pela sua experiência como empresário. O fato de não ser um condômino facilita, porque quando o síndico é um condômino, na cabeça de alguns, ele tem que estar 24 horas à disposição. Se faltou água, liga para o síndico. Quebrou o elevador, liga para o síndico. Esse profissionalismo, eu acho que facilita essa relação, não, Horácio? Sem dúvida nenhuma. Realmente o pessoal confunde, acha que o síndico é um empregado do condomínio. E não é. Ele é uma pessoa que está colaborando com o condomínio. Em alguns prédios, desculpe interrompê-lo, o síndico nem paga o condomínio justamente para ter essa obrigatoriedade, né, de estar 24 horas à disposição. Exatamente. Eu ia falar justamente isso, porque ele até em função que dá trabalho.
trabalho, não é fácil ser Não, síndico. meu Deus. Você tem problemas diários, dependendo do tamanho do condomínio, então, imagina um Aquaplay com 1.500 unidades, é uma cidade. Imagina, Aí é um prefeito. Pois é uma coisa de louco, né? Você pega outros prédios aí que tem 500 unidades, fica uma mini cidade. E aí é um tempo integral, ele tem que ter uma remuneração para isso. Então, aqui em Santos, alguns condomínios dão isenção de condomínio e ainda pagam uma ajuda de custo para justificar o que ele trabalha. Mas realmente é muito comum o condômino entender que o síndico é empregado do condomínio. Não é. Ele é um colaborador do condomínio, eleito para isso, e tem um poder que é detalhado pela lei, né? Ele tem um poder quase que absoluto, mas com responsabilidade, que se ele gerar prejuízo para o condomínio, ele vai responder por isso. Então, é muito comum isso que você falou, ou seja, o condomínio vai lá e tem um problema de madrugada, vai tocar a campainha. Ele Pega o interfone e já liga. E aí vai ligar quando não é assim que funciona. Então, realmente, o síndico profissional não, ele vai lá, tem um dia certo para ele ir lá, e esse dia certo, que a pessoa, se tiver algum problema, tem que falar com ele. Ou falar hoje, com a modernidade, o WhatsApp. Ouvir a administradora, pode ser? Também ouvir a administradora. Aí a pessoa procura o síndico aí que eu estou com uma questão aqui para resolver urgente. Nem sempre o síndico profissional é da administradora, né, Horácio? Ou Não. Tem algumas administradoras até que colocaram isso, mas eu acho até que o ideal seria não ser. Não ser. Não ser, porque mistura, porque aí, veja só, se você coloca um síndico, o síndico dá um problema... Uma dica importante do Horácio, hein? Se o síndico vai lá, você coloca o moderador do síndico, ele tem um problema, você perde o serviço. E o administrador não tem nada a ver com o síndico, porque o síndico é como eu diria, o poder executivo, é o que executa as ações dentro do condomínio. A administração é o poder administrativo, é o que emite boleto, faz a cobrança de quem não pagou, eventualmente dá uma orientação, vai nas assembleias, vai diário. Agora, o síndico, ele tem que ir lá ver se está faltando mal, se está queimando luz, se ele pode economizar, como é que é o funcionário, dispensa, contrata. Então, um poder mais executivo. Então, eu acho até para não misturar, porque se mistura, a administradora é prejudicada, porque perde os dois serviços, perde o síndico que indicou e perde o trabalho da administradora. Então, acho que eles são independentes e deveria ser separado. Vou fazer uma pergunta, e eu conheço um exemplo, apenas não vou detalhar por uma questão ética. Um prédio que eu conheço, ele é condômino, mas está como síndico profissional. Dá para entender a pergunta? Porque ele também administra, ele também atua em outros prédios. Deu para entender? Deu entendi. Você tem conhecimento desse quadro? Tem, já vi. Ele é condômino, mas também é síndico profissional. E também atua em outros prédios. E atua em outros prédios, não, eu já vi. Eu particularmente, Márcio, veja, eu tenho administradora há 35 anos, né? E todos os prédios que eu morei, eu nunca levei para a minha administradora. Para não haver esse tipo de confusão. O ideal é quase que um conflito de interesse, né? Porque as pessoas não entendem, às vezes o cara tem uma atitude como síndico, ele já acha que é pessoal, aí o cara mora no mesmo prédio, fica um desgaste. Então eu acho que, até você falou uma palavra interessante, por uma questão ética e até de bom senso, é melhor ele não ser. Entendeu? É melhor ele não ser, ele vai ajudar mais com a experiência dele, acompanhando quem está lá, fiscalizando e vendo. Agora, quando ele se mistura com a figura do condômino e do síndico, vai dar problema. Com certeza, pode até que eu sei que não aconteça, mas pela experiência que eu tenho, invariavelmente vai apresentar problema essa situação. Existe hoje, não sei, uma associação de síndicos profissionais, enfim, existe algum núcleo que reúne esses síndicos profissionais? Digamos lá, eu acabei de construir um prédio, quero contratar um síndico profissional. Existe algum lugar que a gente procure? Aqui em Santos, não. Em São Paulo já tem. Eu já vi, inclusive, eles fazendo publicidade da associação deles. Aqui em Santos, por enquanto, ainda não. Eles estão... Hoje nós temos o SICOM, né, com o Sindicato dos Condomínios, do Dr. Rubens Moscatelli, o presidente, meu amigo. Sim. Ele faz Aliás, em breve pretendemos convidá-lo para participar do nosso programa. Pode convidar ele, ou mesmo o Félix, é presidente do Sindedif, que é os empregados dos edifícios de Santos. O Félix também, dois amigos, apesar que com o Félix a gente tem situações diferentes. Com o Rubens é patronal, mas ele é dos condomínios, sou da administradora. Ele é um dos que ministra cursos para síndico profissional. E são cursos muito bons e a pessoa sai capacitada para exercer essa função do síndico profissional.
Mais uma dica de Horácio Prau Medeiros. Fazer o segundo intervalo e voltaremos. E olha, vou voltar com um tema interessante. Vou até dar uma dica aí, deixa para ele já ir pensando. Entre aspas, por favor, que todo mundo tem uma certa ojeriza em participar da reunião de condomínio. A gente sabe por quê. Mas o Horácio, que é profissional, e depois vamos falar um pouco da sua empresa, a OCB. Tá bom? Vamos. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Mais uma vez, nosso convidado especial, amigo de muito tempo, Horácio Prau Medeiros, grande enxadrista. Depois, antes de terminar, eu vou fazer o terceiro lance. Vamos lá. Pode deixar. A gente está jogando há anos, um dia a gente termina a partida. Mas, Horácio, eu deixei uma pergunta, entre aspas, por favor, e você deve ter esse sentimento, deve saber disso mais do que todo mundo. Por que os condôminos têm uma certa ojeriza em participar da reunião de condomínio? Eu até sei. Eu, por exemplo, admito que eu tenho uma certa omissão. Eu até evito participar. É porque normalmente o que acontece, né? O condomínio, como o próprio nome diz, é uma vida em condomínio, uma vida em conjunto. São pessoas, a convivência, né? A convivência. E as pessoas são diferentes. E as pessoas têm jeito de ser diferentes. Então é muito natural que nas assembleias dá conflito. E tem pessoas que não gostam de ficar presenciando conflito, não gostam de tomar partido de um de outro, porque vai desagradar o outro. Então, como você, quase que 80% das pessoas preferem não ir na Assembleia e não vão para evitar o desgaste, porque às vezes você tem que tomar um partido e se você tomar um partido, mesmo com razão, o outro vai ficar chateado com você, às vezes o outro é o seu amigo. E aí a pessoa prefere evitar esse tipo de conflito, né? Então, são humanos e o humano, você sabe, pensa diferente. Então, o que acontece é que, normalmente, a Assembleia de Condomínio é para eleger o condomínio, é para falar sobre as contas, sobre os gastos, sobre os futuros gastos, né? E quando se fala em gasto, ninguém quer gastar, ninguém paga condomínio feliz, né? Todo mundo paga o condomínio porque é uma obrigação, até para ter os recursos que ele paga, tem lá. Mas vai falar que ele paga com alegria e com felicidade, não. Então, toda vez que vai para lá, e vai se falar em gasto, aí o cara vai falar que quer colocar câmera para segurança. Aí um lá, não para ter câmera, não precisa, porque, claro, vai ter um gasto de 10, 15 mil reais, vai onerar o condomínio. Aí o outro quer pôr um filtro lá na entrada para filtrar. Mas a água já vem, o teu filtro na minha casa. Então você imagina os conflitos que existem, né? E fora outros tantos, se eu ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã. Vou fazer uma pergunta indiscreta. Você mora em prédio? Moro em prédio. Você participa das reuniões de condomínio? Eu fui. Olha, estou falando com o empresário, presidente da CEABENS e diretor-presidente da OCB. Isso. Então, você participa ou não? Não, na verdade, eu fui o segundo morador no meu prédio. Aliás, uma certa omissão. Eu acho que eu moro até em frente ao seu prédio. Eu moro na Egídio Martins 85. Eu moro na Olavo de Paula Borges. Somos paralelos. É do prédio de trás. Isso, então você mora na melhor bairro de Santos, a Ponta da Praia. Isso, Ponta da Praia. Brincadeira. Como eles falam, o bairro que inova, né? Sempre inovando, sempre para essa coisa nova. Bom, mas voltando à sua pergunta, o que acontece? Eu fui o segundo morador, fui subsíndico no início e depois larguei de mão. E quando trocou de administradora na época, eu indiquei a administradora de um amigo meu, que está até hoje lá. Eu moro no prédio desde 83, né? 83 não, de 93, antes do plano real. Desde 93, quase 30 anos que eu moro lá e já está a mesma administradora. Então, eu não vou mais em Assembleia, até porque eles sabem que eu sou administrador. Presidente da CEABENS e presidente da OCB. Então, eu prefiro não ir. Até, inclusive, a última teve agora, a semana passada, teve uma eleição lá, eu dei a procuração para a síndica que vem sendo reeleita, para que ela me representasse, e preferi não ir e ficar em paz, porque a gente sabe que vai lá, tem que tomar partido, e aí já tem aquela intriga, enfim. Eu vi uma conversa uma vez, não na área de condomínio, mas na área de casamento. Um casal bem idoso. E vou contar o caso. Estava em lua de mel, com a Simone, na Bahia, naquele resort, qual é? Clube Med. E aí um casal bem de idade nos parou e disse: vocês são recém-casados, não são? Somos. Como é que você sabe? Está na cara. Então tá bom. Posso lhe dar um conselho, meu filho? Eu disse: pode, por favor. O segredo do sucesso de um casamento é cessão. É você ceder. Porque quando você cede, você evita o embate e você evita o conflito. Então, vamos transportar isso para o condomínio. Eu acho que o segredo, me corrija se eu estiver errado,
Eu gostaria que você fosse bem objetivo, porque depois eu quero entrar na OCB. Mas eu acho que o segredo do sucesso de um condomínio, de uma reunião, é você ceder em nome do coletivo. Estou errado? Não, tá certo, tem que compreender, porque o pessoal já quer bater, quer embate, quer briga, quer colocar o filtro na, exatamente, na porta, como você falou. E às vezes, você falou, às vezes é compreender que aquilo é melhor para o condomínio, talvez não seja o que você quer, mas é o que você falou, ceder, né? Compreender que aquilo é melhor, mesmo não sendo aquilo que você quer. No sentido coletivo, você tem que ter espírito coletivo. Exatamente, exatamente isso, perfeito, a sua colocação. Vamos falar então agora da OCB. Aliás, quero convidá-lo publicamente para você se integrar à Associação Comercial de Santos. Na prática, é a Casa do Empresário. Certo. Nós temos hoje aproximadamente 270 empresários, todos de porte, sem nenhum demérito ao porte de cada setor empresarial, mas nós temos todas as universidades, como a Santa Cecília, bancos, todos os terminais portuários, enfim, todas as grandes empresas estão com a gente. Quero convidar a OCB para fazer parte. O networking seria importantíssimo para você estar entre nós e acho que com certeza a OCB, Horácio, iria acrescentar muito à Associação Comercial de Santos. Então fica o convite formal para que você se integre ao nosso trabalho. Falar da OCB, da sua empresa. Como é que surgiu essa ideia? Nós temos aí uns 3, 4 minutos. Como é que surgiu a OCB? Como é que você entrou nesse ramo? Saiu do xadrez e foi para a OCB. Então, essa é uma história curiosa. Eu estava trabalhando na Cosipa em 1987 e aí tinha um primo meu que adquiriu a carteira dessa empresa, mas o ramo dele era contabilidade. E aí ele falou com o meu sogro à época que olha, ele tinha que sair, estava o irmão dele que não entendia muito. E aí resolveram me convidar e eu ingressei como sócio na época, junto com a minha sócia, que até hoje, que é a Rosana. Então, na OCB? Na OCB, em 1988, janeiro de 88. Então nós éramos 3 sócios, né, em percentuais diferentes ali na divisão da sociedade. E aí quando foi em 94, um dos sócios saiu e ficou só eu e a Rosana até hoje. E agora, fazem 2 anos, ingressou meu filho, com um percentual também, meu filho mais velho, o André. Então, a história foi assim, realmente uma passagem de carteira e eu sempre tive interesse naquilo, porque eu sou advogado e tinha interesse em advogar e ter alguma coisa paralela para que não dependesse só da advocacia, até porque eu não era filho de advogado famoso, né? Eu tinha que construir a minha carreira e tal. Então, eu achei que tinha que ter alguma coisa com alguma rentabilidade para exercer a advocacia. E assim foi, a gente está no mesmo endereço aqui no Boqueirão, a Rua Cássio Nogueira 6, estamos desde 88 nesse endereço, portanto há 33 anos. Olha, fica a dica, quem precisar de uma boa empresa, aqui, estamos aí. OCB. E hoje a gente tem, hoje é uma das maiores empresas do estado de São Paulo, né, nem de Santos, nós somos seguramente uma das maiores, juntamente com uma outra empresa de Praia Grande. Hoje nós temos quase 400 condomínios, temos 800 imóveis alugados, hoje temos já uma carteira de seguro, abrimos uma empresa de seguro paralela. Também atua na área de seguro? De seguro, sim, Bom, abrimos. Parabéns. E temos um departamento de vendas com 4 corretores e a gente tem uma parceria com advogadas para assessorar os condomínios quando os condomínios entenderem necessário. Então a empresa hoje tem cerca de 50 colaboradores, porque a gente trabalha com um universo de 15 mil pessoas, 2 condôminos, 2 locadores e 2 locatários, né? Então são 15 mil pessoas, então é uma equipe de 50 pessoas que ficam ali trabalhando. 50 Nossa, pessoas, são 50 funcionários. E, enfim, que tem que fazer toda essa gestão desses 400 condomínios da melhor forma possível, da melhor maneira, atender. E nem sempre a gente consegue com êxito isso, porque é complexo, está sempre mudando a legislação. Tem aqueles conflitos pontuais, os embates pontuais. E tem também aquela coisa do síndico que é eleito e às vezes tem um colega administrador e ele prefere, por uma questão disso, né, levar para outro lugar. Isso é muito comum acontecer, mas a gente tem muitos prédios com a gente há mais de 30 anos. Então a gente está aqui no Boqueirão há muito tempo e essa é a história da empresa, assim, contada rapidamente. Olha, e eu recomendo, quem precisar de uma boa empresa nessa área condominial, está aí a OCB. A história dele aqui em Santos, principalmente como esportista, eu recomendo sem dúvida alguma. Infelizmente, chegamos aí, já tem o sinalzinho vermelho, está pitando. Foi rápido, foi tranquilo. Foi tranquilo, bem sossegado. Então, quero reiterar o convite para que você vá tomar um café novamente com a gente. A Associação Comercial de Santos, em dezembro, fez 150 anos. É a mais antiga do estado de São Paulo e a 5ª do país. Certo. A sua credibilidade é internacional. O network é importantíssimo, nós prestamos vários serviços, emissão de certificado de origem, credenciado pelo governo federal,
certificação digital, que você, já conversamos sobre isso, esperamos você lá, Horácio, será um prazer receber, mas quero convidar para o café. E antes de encerrar, eu dei peão 4 reis, você deu peão 4 reis, eu vou dar cavalo 3 bispo da dama. Cavalo 3 bispo da dama. Eu vou jogar cavalo 3 bispo da dama também. Eu vou pensar em casa e depois eu retorno. Horácio, foi uma alegria. Não, a alegria conversa, foi o programa minha. e principalmente reencontrar você. Não. E espero você lá para o café. Eu vou pensar e depois eu dou o 5º lance, tá bom? Tá bom, então. Valeu. Um abraço. Obrigado, Márcio, pelo convite. E a Associação Comercial também. Obrigado, Horácio. Seja feliz.